Oi, gente, vamos começar nossa aula de geografia e hoje nós vamos falar de um país com muitas desigualdades. Peguem o marca-texto de vocês, vão lá na página 86 do nosso livro de geografia, certo? E vocês vão lembrar o que? Quando a gente fala em desigualdade social, do que a gente lembra, né? Vamos lembrar da questão financeira, né? Condição de renda. A gente lembra de saúde, a gente lembra de educação, tudo isso, né? Então, são coisas que refletem a nossa vida no nosso dia a dia. Então, por exemplo, e existe mais um monte de coisa que altera aí, né? Essa condição de renda vai influenciar praticamente na saúde, na educação, na moradia, um monte de fator aí pra gente, tá? Então vamos lá. Já deu tempo de todo mundo pegar o nosso marca-texto e vamos lá. Em um país tão grande quanto o Brasil, porque o Brasil é imenso, né? As condições de vida da população variam bastante de uma região para outra. Olha só, se nós pegarmos os estados do Sul e do Sudeste, eles são os estados mais ricos do Brasil, né? Enquanto os estados lá da região norte, a região nordeste, a condição de vida lá é bem mais precária do que aqui. Nem todo mundo tem, por exemplo, saneamento básico, que é água tratada, esgoto, a renda fixa das famílias são bem menores, tá? Então vamos lá. Até dentro de uma mesma região, há muitas desigualdades sociais. Verdade. Não vê a cidade de São Paulo. Enquanto tem um povo exageradamente rico nos bairros lá, existe muitas favelas. Vamos pegar o Rio de Janeiro, que a gente consegue averiguar. O Rio de Janeiro tem mais favelas do que bairros bons, né? Porque grande parte das pessoas, né? Lembra que a professora falou da questão da abolição da escravatura, depois eles não tinham para onde ir, onde que eles faziam suas casas? Nos morros, que eram, né, os lugares que eles conseguiam, os lugares mais difíceis. Mas com o tempo o povo foi achando aquilo tudo muito bonito e foi construindo ali suas moradias. Mas existem muitos lugares que não tem firmeza, uma questão de chuva, vem uma enxurrada, leva tudo. Então é bem séria essa questão aí, né? Então vamos lá. As desigualdades sociais se revelam em vários aspectos do nosso cotidiano. Vocês têm aí algumas imagens. Vocês têm um bairro nobre ali no Rio de Janeiro, com prédios, piscinas, né? Vocês têm uma favela ali em São Paulo, olha, barracos construídos com papelão, restos de construção, o que eles conseguirem para entrar dentro e conseguir, né, tentar se manter, eles vão pegando para fazer. Vocês têm ali alunos de uma escola de Jacarepaguá, no estado do Rio de Janeiro, aprendem a jogar hockey. Esse daí, olha só, é um esporte que a gente quase nem conhece aqui. Se vocês compararem, a gente nem entende as regras desse jogo, né? Vocês têm ali crianças fazendo malabarismo no semáforo em Manaus, no estado do Amazonas. Isso para quê? Para ajudar a família a alcançar uma determinada renda para conseguir o seu objetivo, que é a sobrevivência. Lá na próxima página, vocês têm um paciente aguardando vaga num corredor. Olha lá o corredor lotado de gente. Aí o que? Interfere aonde? Na saúde. E já ali na figura abaixo, do lado direito, vocês têm uma moderna sala de cirurgia no hospital privado em São Paulo. Só que para vocês serem atendidos nesses mega hospitais, o custo é bem alto e a pessoa precisa ter dinheiro. Então, nas fotos lá do conjunto A gente vê o quê? A má distribuição de renda.
que é um dos fatores, má distribuição de renda. Quer dizer, na verdade, isso daí acarreta todos os outros, má distribuição de renda. O dinheiro fica muito na mão de uns, de poucos, que são os ricos, e fica pouco dinheiro na mão da maioria, que são os pobres que realmente trabalham. Tá? Então, isso é desigualdade social. Aí nós temos lá as fotos do grupo B, que é o quê? Acesso à educação. Nós poderíamos, pela quantidade de imposto que a gente paga, nós deveríamos ter piscina nas escolas, cada um teria que ter uma carteira já com o seu notebook apropriado, para que a gente pudesse usufruir lá mesmo, sem necessidade mais de usar lápis, borracha, papel. Então, assim, se precisasse usar, seria com menor quantidade. Porque o certo era que nós tivéssemos isso, que as professoras tivessem a lousa digital, tudo isso. Né? Então, a gente tem que ficar de olho nos nossos governantes e saber escolher governantes que realmente olha mais para o povo que trabalha e assim por diante. Ok? Isso é para quando vocês forem eleitores, fazerem essas escolhas. Tá? E na última figura, lá na C, o que nós estamos vendo? A questão do acesso à saúde. Vocês repararam? Toda vez que uma pessoa muito rica fica doente, aonde que elas vão se tratar? No Einstein, lá em São Paulo. E nós? Aonde que nós vamos? Pois é, pra gente pensar nisso, né? Então, em um grupo com alguns colegas, isso daí é difícil a gente fazer a questão número 3 lá na página 87. Identifique 3 situações de desigualdade social no município ou no estado onde vocês moram. Pesquisem exemplos de fotos, jornais, revistas na internet. Depois organizem cartazes, escolhem fotos e registrem as informações que a professora vai pedir. Então, esse eu não vou pedir para vocês, mas vocês estão careca de ver. Essa questão aí que a gente acabou de falar da saúde, da educação. A gente quer sempre o melhor pra gente. Quando os pais de vocês querem uma escola, eles vão em busca daquela que ele achar melhor e que tiver uma melhor condição, que ele consiga pagar ou que ele não consiga pagar, mas que seja uma escola de qualidade. Eu tenho certeza disso, porque os nossos pais sempre querem o melhor pra gente. Então, olha lá, agora pega o teu marca-texto e vamos grifar. Agora nós já estamos lá na página 88. A desigualdade entre ricos e pobres é muito grande no Brasil. Agora, continuem grifando. A má distribuição de renda é um dos fatores que estão na origem da desigualdade social. Então, a partir daí, se origina todas as outras. A má distribuição de renda, gravem isso na cabeça. Quanto menos a tua família ganhar, menos condições de vida, de uma vida melhor vocês terão. Então, é bem sério isso. Vamos continuar, então. Grande parte da renda gerada no país está concentrada nas mãos de poucas pessoas. A professora acabou de falar isso daí para vocês na explicação. Enquanto a maioria da população tem uma renda familiar muito pequena, com a qual é difícil garantir o mínimo para viver dignamente, como alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. Podem grifar esse parágrafo todo. Ali vocês têm uma ilustração. Olha só. A ilustração e o mapa a seguir mostram como é distribuída a renda entre as pessoas que trabalham no Brasil. Agora, vocês vão observar nesse mapa, lembra que a professora falou que os estados do Sul e do Sudeste são os estados mais... que existe uma renda melhor distribuída, enquanto os outros lá
do Nordeste, do Norte, são os mais... tem uma distribuição de renda muito desigual. Então, vocês observem ali. Olha o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, como eles estão com uma coloração mais forte. Por quê? Ali são os estados que têm uma melhor condição de vida, ou seja, uma melhor distribuição de renda entre as populações. Depois vem os estados ali, todos os estados do Sul, mais o Espírito Santo e Minas Gerais, que é da região Sudeste, e mais os estados da região Centro-Oeste, que tem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, ali, e também entra um estado da região Norte, que é Rondônia. Agora, se vocês olharem lá, Brasília já está com uma coloração um pouco mais forte, porque a distribuição de renda lá até que é boa. É igual do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro. Então, vocês estão vendo esse tipo de coloração. Agora, eu quero que vocês olhem nesse mapa e me digam qual é o título dele. Olha lá. Renda de 2010. Brasil Renda. Então, ou seja, a distribuição de renda entre as pessoas daqueles lugares. Então, vamos para a próxima página. Então, vocês vão ver vários mapas mostrando isso. E nós vamos estar abordando esse conteúdo também parecido lá em Ciências. Então, apesar do trabalho infantil ser proibido no Brasil, nas famílias mais pobres, muitas crianças abandonaram a escola para trabalhar e ajudar no sustento da família. Se vocês forem questionar os avós de vocês, a maioria deles tinham que deixar a escola para trabalhar e ajudar a família, né? E, de repente, até alguns pais de vocês tinham que fazer isso. Muitos deles não conseguiram terminar uma faculdade ou terminaram uma faculdade quando já eram casados ou já tinham filhos, com aquele esforço todo, né? Isso acontece tanto na cidade quanto no campo. Meninos e meninas trabalham em pequenas propriedades agrícolas, vendem doce nas ruas, são engraxates, fazem trabalhos domésticos, coletam lixo reciclável, entre outras atividades, principalmente naquelas regiões mais pobres que a prof falou. Essa é uma das piores consequências da pobreza que parte da população brasileira enfrenta. Nós temos um gráfico ali, olha só. Esse gráfico chama gráfico de pizza, porque ele tem um formato de pizza. Aí ele tem uma coloração, olha só. Então, a região Nordeste está de amarelo ou mostarda, como vocês querem, né? A região Norte de verde, a região Sul de roxinho e a região Sudeste de lilás, meio rosé, né? E ali tem umas perguntas. Qual é o valor do salário mínimo? Vocês vão pesquisar e responder, certo? Qual é o valor do salário mínimo? Com base no mapa da página anterior, que é aquele da distribuição de renda que a professora falou, lá das cores, anote o nome das 3 unidades da federação com a maior renda por habitante e o nome das 3 unidades com a menor renda. Então, primeiro vocês vão colocar lá, maior renda. Aí escreve o nome dos 3 estados. No livro mesmo, tá? Você vai responder no livro. Menor renda, vai lá e anota o nome de 3 estados com a menor renda, que são os estados mais pobres. Aí a terceira e a quarta nós não vamos fazer, ok? Vamos agora para a página 90. Na página 90, nós temos novamente um mapa. Olha lá. O acesso à educação no Brasil tem melhorado bastante nos últimos anos. A maioria das crianças está matriculada e frequenta escolas.
mas ainda falta muito para que todas as pessoas no país sejam alfabetizadas e a educação tenha melhor qualidade. As pessoas que têm mais de 15 anos e não conseguem ler e escrever um bilhete são consideradas analfabetas. Então, grifem isso daí, porque às vezes a gente não sabe. Olha, as pessoas que têm mais de 15 anos e não conseguem ler e escrever um bilhete são consideradas analfabetas. Grifaram? Isso até aí. Em geral, o número de analfabetos é maior nas áreas rurais, ou seja, lá nos sítios e fazendas, né? Olha esse mapa, qual que é o título dele? Olha, alfabetização, esse mapa é de 2010. Pega lá o Maranhão, aquele mais clarinho. Quanto mais clarinho tiver no mapa, menor é a condição de escolaridade das pessoas. E quanto mais escuro, maior é a escolaridade das pessoas. Olha só, os estados do sul, novamente, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e o Mato Grosso do Sul são os estados que têm um maior nível de escolarização, nível escolar das pessoas, certo? As pessoas mais estudam. Por quê? Porque há uma melhor distribuição de renda, vamos lembrar disso. Não é porque tem muitas pessoas que têm vontade de estudar e não conseguem. Porque ela não tem condição financeira. Porque ela não tem como chegar nesse determinado lugar. Por isso que é importante a distribuição de renda, que é a base pra gente. Aí embaixo nós temos mais algumas perguntinhas, olha lá. Quais são os estados com as menores taxas de alfabetização? As menores. Então, vocês vão responder. Nós temos 4 estados ali que a situação está bem precária. 4. Vocês vão responder aí no livro. Próxima pergunta. Procure na seção de empregos alguns jornais, 2 anúncios que citam o nível de escolaridade exibido dos candidatos. Recorte e cole no seu caderno. Bom, esse nós não vamos fazer. Com os colegas e o professor compara. Tá, nós não vamos fazer isso. Vamos passar já para a próxima página, 91. O outro dado importante que revela as desigualdades sociais no Brasil é a esperança de vida. E o que é a esperança de vida, professora? É a perspectiva de que a pessoa viva, tenha anos de vida. Por exemplo, aqui no sul, no sudeste, né, na maioria do sudeste ali, as pessoas vão ter mais tempo de vida, porque tem uma melhor alimentação, às vezes planos de saúde, uma condição de vida melhor. Quanto melhor a pessoa se alimentar, mais ela souber, mais ela esclarecida ela for, mais a renda for distribuída de forma igual, né, com mais igualdade, mais longevidade essa pessoa terá de vida, certo? Isso também interfere lá, claro, na questão, se você tem vícios e tudo mais, isso daí vai atrapalhar, claro, né? Os fumantes, pessoas que usam bebidas alcoólicas, isso interfere, dependendo da quantidade que usa, ok? Então, isso é a esperança de vida, é o tempo que vai durar a sua vida, tá? Então, olha só, a distribuição de renda interfere nisso também. Hoje, uma pessoa com 50 anos é uma pessoa que tem um monte de vida pela frente. Há um tempo atrás, a pessoa que estava com 50 anos, ou até se vocês forem lá na região Nordeste, você é uma pessoa que tem 50 anos, você dá 70, 75, 80 anos, porque essa pessoa, ela está muito judiada, a alimentação dela é muito precária. Então, isso interfere muito na saúde das pessoas. Então, outro dado importante que revela as desigualdades sociais no Brasil é a esperança de vida.
que indica quantos anos, em média, vivem as pessoas nascidas em um determinado país. Podem grifar isso daí. Atualmente, a esperança de vida no Brasil é de 75 anos e está relacionada às condições de vida e de saúde da população. Você já aprendeu que existe relação entre o acesso de serviços de saúde e a esperança de vida da população, ok? Um dos principais problemas da área da saúde no país é a distribuição desproporcional dos médicos no território nacional. Enquanto em algumas regiões há um número alto de médicos, em outras é grande a carência de profissionais de saúde. Tem cidades, até aqui no Paraná, que você vai ter um médico que vai lá uma vez por semana e olha lá. Então, se a pessoa precisar com uma emergência, não vai ter. E dependendo se é tão longe assim para chegar num lugar, a pessoa pode ir a óbito, morrer antes da hora. Se ela mora num lugar que tem médicos, né? Muito mais acesso a médicos, esse tempo vai diminuir com certeza. Olha lá, na questão número 1, vocês têm mais um mapinha aí mostrando, olha. Converse com os colegas e o professor. O número em média, o número de médicos no país é suficiente para atender toda a população? Tanto é que há um tempo atrás, aqui, para atender todo mundo, existia um programa que se chamava Mais Médicos, que foram trazidos médicos de outros países para atender. Inclusive, acho que a gente ainda encontra alguns poucos aí espalhados. Mas a maioria das pessoas que se formam hoje no Brasil, elas não gostam de atender em redes públicas. Elas preferem, né, grandes centros e montar o seu próprio consultório e assim por diante, porque a questão financeira vai interferir. Então, olha lá. Então, vocês vão dizer isso, se é suficiente. Anote o nome de 4 estados que apresentam maior esperança de vida. De novo, a coloração, ela vai em tons, do mais claro ao mais escuro. Olha lá, tem a legenda, olha só. Aí vocês vão anotar, escolham aí e podem responder então a questão número 2. A letra A, e a próxima pergunta é: qual é a esperança de vida da população no estado onde vocês moram? Ou a perspectiva de vida, vocês podem pesquisar assim. Essa aí é uma pesquisa que vocês vão fazer também. Então, vocês vão responder só número 2, a letra A e a letra B, na página 91. Agora, nós vamos lá para a página 92, novamente um mapa. Porque geografia mostra muito o local, a localização, ok? Os avanços sociais de uma região podem ser mediados pela renda, pelo acesso à educação e pela esperança de vida da população. Podem grifar, isso daí é fato que vai cair na prova. Então, grifem. Os avanços sociais de uma região podem ser medidos pela renda, pelo acesso à educação e pela esperança de vida da população. Isso significa que se a população de uma região tem renda elevada, apresenta altas taxas de alfabetização e de esperança de vida. Isso acontece aonde? Na Europa, de montão, né? As pessoas lá estão vivendo cada vez mais, porque lá há distribuição de renda certa, não é assim, muito dinheiro só para os ricos e pouco dinheiro para os pobres. Isso é uma questão de inteligência. Isso significa que se a população de uma região tem renda elevada, apresenta altas taxas de alfabetização e de esperança de vida. Essa região tem alto desenvolvimento humano. Então, as regiões que são bem divididas a renda, elas vão ter o quê? Alto desenvolvimento humano. Vocês vão olhar mais esse mapinha aí. Vou dar uma pausinha aqui para a gente já olhar esse mapa
e eu já continuo o vídeo. E vamos continuar. Então, vocês têm aí esse mapa que chama Brasil Índice de Desenvolvimento Humano. Brasil Índice de Desenvolvimento Humano. Porque ele vai mostrar para a gente os locais, ou seja, as unidades federativas do Brasil, onde existe o maior desenvolvimento humano. Então, nós temos todos os estados da região sul, todos os estados da região sudeste e todos os estados da região centro-oeste têm um índice de desenvolvimento humano melhor. Já lá na região norte e nordeste, tem alguns estados ali que são muito pobres. Olha lá, o Pará, o Maranhão, né? O Piauí, muito pobre. E os outros ali mais na média. Mas também não é bom. Porque se aqui pra gente já é difícil, imagina para eles lá. E aí vocês vão responder a questão 1 e a questão 2. A 3 não é para responder, ok? Vamos continuar. Então, na próxima página, vocês têm uma historinha em quadrinhos ali. Também, assim, também aprendendo, nós vamos dar uma puladinha, mas vocês podem ler. E vamos... Eu acho que é até aí. Então, o que estudamos, eu escrevo, eu aprendo. As frases... abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2, escreva embaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Não, isso daí não precisa, ok? Então, nós encerramos assim, vocês entenderam o que é desigualdade social, o que é a má distribuição de renda que acarreta na saúde, na educação e na perspectiva de vida e num monte de coisa, certo? Então foi isso. Beijo.